O Ramon deu o plural de nós. Deu 2 nós táticos no senhor Abel Ferreira. E olha, quem tá falando aqui... Já são 4. Falando só decisões específicas, mas ano 4. passado, Soma 4. Primeiro turno, a fase Não de grupos... diminua os 4 jogos, nenhuma derrota, E eu sou um crítico do Ramon, mas eu não sou nenhum imbecil, nenhum idiota, então eu vou aplaudir o Ramon, porque a gente tem que reconhecer quando o cara faz a coisa certa e tem que criticar quando o cara faz a cagada. Por exemplo, o seu Félix, se eu sou presidente, eu daria uma passagem pra ele, com um envelope com a rescisão de contrato e mandaria o Félix de volta para... Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades, como a imprensa analisou essa grande vitória do Timão. Na verdade, esse título do Corinthians, né? Será que considera uma vitória, já que o Hugo fez um gol ali? Muitos estão falando, né, que a defesa do Hugo pode ser considerado como 1-0 para o Corinthians. Até porque foi um pênalti decisivo, onde o goleiro do Timão acabou defendendo a cobrança do Rafael Veiga. O Facincani hoje no programa ali no Placar, da Placar TV, né? Ele ficou maluco, não pôde conter ali sua indignação lá no Opinião Placar. Isso é legal porque o palmeirense tá pé da vida, tá mordido. Não esperava que o Corinthians fosse trazer tantas dificuldades, né? Acho que nos últimos anos o Palmeiras foi bem superior, só que esse ano o jogo virou, o Timão consegue um título muito bom nesse início de 2025. É isso que vamos ver a partir de agora, elogios ao Corinthians que conseguiu seu primeiro título na temporada e quem sabe ali uma motivação, né, para buscar ainda coisas maiores em 2025. Agora, sem muito mais enrolação, vamos direto pro vídeo ver tudo que eles falaram, Sormani, Facincani, o Kessara e também o Flávio Gomes. É de enojar o torcedor do Palmeiras. Leandro Quesada. Enojar. O Corinthians colocou o fígado ontem para jogar. Corinthians fez 2 partidas, não vou dizer que são boas, porque os jogos não foram bons. Mas o Corinthians jogou uma decisão. Ele foi melhor nos 2 jogos. E o Corinthians jogou uma decisão. Fale sobre o Corinthians. Dentro do conceito dele, entendendo que do outro lado tem um técnico que é super vitorioso, um time que poderia ter apresentado um futebol melhor do que apresentou nesses 2 jogos. O Ramon deu o plural de nós. Deu 2 nós táticos no senhor Abel Ferreira. E olha, quem tá falando aqui... Já são 4. Falando só decisões específicas, mas ano 4. passado, Soma 4. Primeiro turno, a fase de grupos... Não diminua os 4 jogos, nenhuma derrota, E eu sou um crítico do Ramon, mas eu não sou nenhum imbecil, nenhum idiota, então eu vou aplaudir o Ramon, porque a gente tem que reconhecer quando o cara faz a coisa certa e tem que criticar quando o cara faz a cagada. Por exemplo, o seu Félix, se eu sou presidente, eu daria uma passagem para ele, com um envelope com a rescisão de contrato e mandaria o Félix de volta para onde ele quisesse. Era para ter sido expulso nesse lance. Aí é que eu acho que é errado o técnico não ter a sabedoria. Eu estava ontem na transmissão da Rádio Bandeirantes, o Félix fez 2 lambanças no primeiro tempo. Falei, esse cara vai entregar a rapadura a qualquer hora. Eu não imaginei que ele fosse fazer o pênalti. Mas isso daí é uma coisa, para mim, de jogador juvenil. Isso daí, para mim, de jogador juvenil. Olha o Gustavo Henrique daqui. Juvenil. Isso daí, para mim, é jogador juvenil. Jogador de time grande não pode cometer essa falha. E, gente, é um lance difícil. O lance começa fora da área. Não, difícil mas o pra valer, é isso que a gente tem que ver. O pra valer acontece em cima da linha pra dentro da área. Então foi pênalti. Toque, né? É um lance difícil, tá? Corintianos e palmeirenses, eu não queria ser o técnico, nem o VAR, por... Exato. O jogo, mas a primeira parada do jogo, Abel Ferreira. O Abel tem culpa aí. O Abel tem culpa aí, porque é o seguinte, aconteceu o pênalti, no calor do jogo, um baque, a torcida fez assim, ó. Depois um segundo depois ela voltou. Mas foi um baque. Se o Palmeiras faz o gol aí, cara, acabava o jogo. Acabava o jogo, eu também acho. Talvez fizesse o segundo. Aí seria mais fácil o Palmeiras fazer o segundo ou mandar a decisão para os pênaltis. Ah, mas tem o Hugo. Gente, não vamos ficar contando com aquilo no da galinha, né? Toda hora que o Hugo vai ficar salvando. Não, é verdade. Manda para os pênaltis que ganha. Ninguém sabe. Ninguém pode cravar isso daí. Então eu acho que, além do Veiga, que deveria ter batido melhor esse pênalti, o Hugo, que é o responsável por essa defesa, o Abel Ferreira ontem cagou no pau.
Eita! Ele atrapalhou o time do Palmeiras. Total. É responsável, sim, porque ele fez tudo que o Corinthians queria, que era demorar para bater o pênalti. E aí depois teve esse episódio que o Sormani falou, eu sou contrário, mas todo mundo faz também, hein? Todo mundo faz isso daí. E pode tirar o estádio do Corinthians por 10 jogos, hein? Não vai fazer diferença, não. O Corinthians não vai conseguir ganhar mais nada esse ano. Já ganhou o que quer que ganha, que é o Campeonato Paulista. Tá ótimo, tá legal. Tá ótimo, Pode ser paulistinha pro Palmeiras, não é paulistinha pro Corinthians. E pra mim, ser campeão paulista é tão importante como qualquer outro título. E outra, o Corinthians é o maior num ano em que ele tá tentando se recuperar. E num campeonato que tem 4 gigantes. Além dele, Santos, Palmeiras e São Paulo. A gente não pode diminuir isso. Ah, e um detalhe. E um detalhe. Você é nosso amigo, nós adoramos você. A portuguesa não é clássico, coisa nenhuma. Vai. E um detalhe. Aqui não é o quê? Não é coisa nenhuma. E um detalhe. Edson Arantes do Nascimento ganhou 11 títulos paulistas, não é isso? Isso. Ou 9? 11. Não importa, o Pelé ganhou. O campeonato que tem o Pelé como um dos maiores ou maior vencedor é um baita de um campeonato. Então não vamos esquecer isso também. E olha, pode ser paulistinha para muitos, tá? Pro Corinthians pra mim não é. Tá? Não, não tem essa de paulistinha, não, Lele. Não tô falando paulistão. Não, o campeonato é importantíssimo, gente. É importantíssimo. Porque a gente, quando ganha, é lindo. Quando deixa eu agradecer o povo brasileiro, que nós estamos com o nosso recorde de que falou, né? O nosso recorde de audiência aqui no nosso canal. Recorde, Flavinho? E que é muito legal. Recorde de audiência de pessoas simultâneas no nosso canal. Claro que são números de um canal que tem 2 anos apenas na internet, mas de uma marca que voltou com muita força e que só cresce e a gente fica muito feliz. Obrigado, viu? E inscrevam-se, deem likes, mandem mensagens. Dê like, rapaziada, like. Chega a mais gente aí. Hoje eu tô no... Não. Quem é corintiano, dê like. Dê like aí, pô. Eu quero ver se vocês são grandes mesmo. Abre mais aí. Vamos lá, corintiano. Estamos com 2.400, é muito pouco. Eu fui contratado aqui pelo pessoal aqui pra fazer o gerador de caracteres. Volta lá. Volta lá naqueles quadrinhos lá. Abre aí. Não, volta nos quadrinhos. Volta nos 4 quadrinhos aí. Coloca na minha cara. Volta nos 4 quadrinhos aqui, ó. Gerador de caracteres, ó. Chega. Muito bem. Olha aqui. Foi pênalti e o chilique do Abel. O Abel tinha razão de reclamar, mas não tem razão da maneira como ele reclama. Evidente, sempre. O que ele faz, o que esse cara é descontrolado. O ego desse cara é maior do que o trabalho dele no momento no Palmeiras. O ego dele é maior que o mundo. Nota 0 pro trabalho dele. Outra coisa. E ele abandonou ontem a coletiva. Não, então, ele abandonou, deixa eu organizar as coisas aqui. Falando sozinho, perguntando sozinho lá, cara. Ele foi expulso nesse momento, abandona o time, de uma certa maneira. Vergonha. Né? Uma vergonha. Outra coisa, ele é experiente bastante para saber que não adianta reclamar com um quinto ou um quarto árbitro, que ninguém vai mudar uma decisão. Porque tem o primeiro árbitro, tem os 2 bandeirinhas, tem ainda todo o VAR e tudo mais. Ficar enfiando o dedo na cara da moça e do outro cara também, do quarto, quinto árbitro, não sei quem era quarto, quem era o quinto, é de uma burrice gigantesca. Para quem se coloca como tão inteligente e superior. E aí, realmente esfria o Palmeiras, gente. Na hora de bater o pênalti ali, dá tempo, sabe, Cara, mas ao mesmo tempo... Gente, pera um pouquinho. Nenhum pênalti é batido imediatamente. Nenhum pênalti. Mas não 10 minutos depois. Tem pênalti que é olhado no VAR. Tem pênalti que o jogador vai lá e seca o árbitro. Mesmo com o VAR, ele dá o pênalti, os caras secam. Demora. São Paulo demorou. Demorou, exato. Pra mim, isso não tem nada a ver. Pra mim, teve até uma mensagem aí de alguém dizendo que o Abel fez o que o Corinthians queria. Pra mim, não tem nada a ver. Nada a ver. Pode bater 4 horas depois do pênalti. Se você tá concentrado, focado, você vai lá, bate e faz o gol. Mas o chilique do cara desfoca e desconcentra. O chilique do Abel, vocês sabem que eu não gosto do Abel. Como treinador, eu acho ele ótimo. Ótimo. Não gostaria de ver ele treinando no Santos, porque eu não gosto dele como pessoa. É meu direito. Eu não gosto dele. Eu acho ele arrogante, eu acho ele antipático, ele se acha o dono da verdade. Sim. Eu não gosto dele como pessoa. Hoje se tornou um personagem. Respeito muito o trabalho dele como treinador de futebol. Mas, repito, se fosse o presidente ou o dono do Santos, eu jamais contrataria o Abel para trabalhar no meu time. Jamais. E como brasileiro, não quero saber desse senhor dirigindo a seleção brasileira. Ponto. Agora, pra mim, ele tem toda a razão no que ele reclamou e do jeito que ele reclamou. Eu faria a mesma coisa. Porque é um absurdo o cara ter feito aquele pênalti e não ter sido expulso. Um carrinho por trás. Não ter sido expulso. Ele já tinha um amarelo.
Ele já tinha o amarelo. Ali, o que diz a regra? É o amarelo, e não o vermelho. Porque o vermelho já não pode... A penalidade maior é o pênalti ou o vermelho, né? Isso, então, mas você pode dar o amarelo. Pode dar amarelo. Ele seria expulso aquela hora. Ele já tinha amarelo. Não, é uma vergonha. Por isso que eu falo, um árbitro de 26 anos, não teve coragem dentro de Itaquera, com 50 mil pessoas, de expulsar o jogador. Porque ele falou assim, só pra terminar, porque ele falou o seguinte, o que deve ter passado na cabeça dele? Já dei o pênalti, já puniu o Corinthians. Agora vou punir de novo? Eu não tenho coragem de fazer isso. Desculpa, eu não queria te atrapalhar, é só pra te explicar uma coisa. A regra fala o contrário, tá? Desculpa. O amarelo, mais o pênalti, ele é abonado, porque é a dupla penalização. Não, a dupla penalização é quando você é expulso. Não, é o amarelo, Sormani. Não. A dupla penalização é quando você é expulso. Facicante. Não, porque... Gente, a regra é o seguinte, tá? Se há uma disputa de bola, que não houve, tá? Se há uma disputa de bola e o jogador tem que ser penalizado com um cartão amarelo na área, mais o pênalti, tá? E esse cartão amarelo vai gerar um vermelho... Isso é outra história. Então... Isso é outra história. Então. Não é porque vai gerar o vermelho. Mas geraria porque ele já tinha amarelo, mas não é por causa disso que é dupla penalidade. É dupla penalidade. Não é, mas espera um pouquinho. Se o cara arranca a cabeça dele dentro da área... É isso que eu ia explicar. Quando há uma falta para um cartão vermelho direto, em que não há uma disputa de bola, em que há uma aplicação da regra, por exemplo, uma falta por trás, esse cartão vermelho tem que ser aplicado mais o pênalti. Acabou. O cartão vermelho e o pênalti só é aplicado quando o cara dá uma voadora e atinge a cabeça do cara. Isso é uma falta por trás. Você não daria vermelho direto nesse lance? Não, se não fosse penalidade, a regra diz isso. Vamos mudar a regra. Se você tá dando a penalidade, já é a penalidade máxima. Você não pode impor duas penalidades. A regra diz Mas se isso. o cara arranca a cabeça do... Sim, mas aí é diferente. Ele está sendo punido pelo gesto dele. Pelo gesto temeroso. Ele faz uma falta muito violenta. É muito violenta. Isso não foi uma falta muito violenta. Eu acho, não é. Aí que tá... Ninguém numa situação dessa expulsa. A falta dele foi igual a do Carrijo. Eu acho que foi igual a do Carrijo. Mas a falta do Carrijo não foi uma jogada de penalidade. Foi na lateral. Ele tinha que ter sido expulso. Então, mas é pra vermelho direto. Igual essa pra mim. Essa falta pra mim era vermelho direto. Mas você não pode dar o vermelho se você marca o pênalti. Pode, Sormani, pode. O vermelho direto você pode dar. O que você não pode dar é o amarelo. O amarelo mais amarelo que geraria o vermelho, você anula. Então o que ele tinha que fazer? Pra mim, cartão vermelho mais pênalti. Falta por trás. Cartão vermelho direto. Você, Quesada? Eu teria dado o cartão amarelo no lance, tá? Independentemente se foi fora ou não, pela virilidade da falta. Sim, que o carrinho por trás. Acho que foi a falta mais violenta do mundo, mas concordo com o Fasquete, também não foi uma falta facinho, né? Não foi um carinho. Eu teria dado amarelo pro Félix. E você, Sormani? E aí, como ele tinha amarelo, outro amarelo, ele teria sido expulso aí. Você daria o quê, Sormani? Não, eu estou lendo a regra. Não, tudo bem. Entendeu? Mas você tá... por exemplo, amarelo, é pênalti, o amarelo e, consequentemente, a expulsão do Félix Torres. Então, isso seria... Mas ele já tinha amarelo, esse que é o problema. Então, mas não tem importância, Facicani. Bom, nós vamos passar aqui até 4 horas da tarde falando sobre isso, se não entrar um árbitro para explicar melhor pra gente. Porque cada um tá vendo de um jeito. Ó, com quem eu tô falando aqui, ó. Pode falar, ó. Tá vendo? Vai me responder agora. Roberto Godoy. Eu perguntei pra ele, né? Ontem no lance do Torres em Vitor Roque, porque tem muitas dúvidas a respeito disso daí, tá? Acertou o árbitro em não dar cartão, vermelho ou amarelo? Tô aqui no ar. Ele vai responder pra mim. Porque eu tava assistindo ao jogo pela TV Record e o Salvio Spínola, ele disse que acertou de não expulsar o jogador. Que por causa da tal da dupla penalização e tal, não sei o que. Ele falou isso? Foi o que ele falou. Ele sabe. Ele sabe. Então, se ele tá falando isso, então eu me curvo aqui. Porque o Salvio, Sormani, tava defendendo o cartão amarelo. Entendeu? Repito, o cartão vermelho você tem que aplicar. Se há uma falta, se você há um entendimento, pra mim, ó, é uma entrada por trás do tornozelo. Eu acho falta pra vermelho. Pra mim é pra vermelho. Será que é melhor mandar pra eles lá? Ou será que dá pra ouvir aqui? Vamos ver se Oscar Roberto Godoy, tá? Falou aqui, ó. Põe em cima aqui. Vamos lá. Teria que ter mostrado o amarelo por temeridade. Carrinho por trás. Mesmo sendo um carrinho lateral, teria que ter mostrado o amarelo e, na sequência, o vermelho na marcação do pênalti. Para a felicidade dele, o cara vacilou na sequência, né? Mas deveria ter mostrado o amarelo ali. Eu concordo, porque eu acho que essa falta é uma falta para amarelo, independentemente de onde ela acontece. Não, se essa falta fosse fora da área,
e não houvesse cobertura, nada, e o Vitor Roque tivesse indo em direção ao gol, é vermelho. Como aconteceu dentro da área e a marcação da penalidade aconteceu, o cartão passa a ser amarelo. A gente vê, né, que esse lance, ele é tão maluco, o que o Félix Torres fez é tão imprudente, que até mesmo a imprensa, né, que jornalistas, pô, de muito tempo, ó, que o lance é esse aí, a gente vai acompanhar juntos, ó, vocês vão acompanhar na telinha do meio, tá? A gente vai vendo juntos, ó. Ó, tem aqui os melhores momentos, né, e tal, e aí corta, ó, o lance. Vitor Roque pegou a bola, lançamento, né, chegou o Félix, ó. Ela vai e escorrega. Só que até agora eu tenho dúvida se essa aí não foi fora da área, sabe? Pra mim, começa fora e pega meio em cima da linha, é um lance muito complicado de se entender, ó. E aí a discussão é exatamente essa daí, que ele já tinha amarelo, Félix Torres, daria o segundo amarelo e marcaria o pênalti? Ou seria dupla penalização? Porque já que ele tinha um amarelo, por essa falta aí, na minha opinião, sem clubismo nenhum, em qualquer lance, eu olhei e falei, putz, amarelo. Vai tomar amarelo, será expulso, não tem o que fazer. E aí eu vi que o juiz passou, não deu, falei, oxe, o juiz não deu? O que aconteceu? O que o juiz não deu? E aí ele marcou o pênalti e não deu cartão. E é o que foi falado pelo Godoy, né? Para a sorte do juiz, demorou o quê? 2 minutos, o Félix Torres foi expulso. Muito imprudente novamente, né? Muito vacilão, né? Vacilou demais. Mas assim, pra mim, eu achei na hora também que ele seria, pelo menos levaria o amarelo. Vermelho achei que não, que tinha também o Gustavo Henrique, se eu não me engano, na cobertura. Porém, eu achei que ele realmente tomaria o amarelo. Acabou não tomando. Mas eu quero saber de vocês, né? É assim, eu também não sou juiz, mas teve ali, até pela que foi comentado, né? O Salve falou uma coisa que não deveria, o Godoy falou outra, ou seja, até mesmo talvez os especialistas fiquem na dúvida. Eu quero saber de vocês. E aí? Mereceu o cartão ou não mereceu o cartão? Comente abaixo. O Timão é campeão e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Valeu!